E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Lorde Investidor. No vídeo de hoje vamos analisar o fundo imobiliário Maxi Renda, ou MXRF11. Vamos verificar se esse fundo imobiliário vale a pena investir ou não, levando em consideração o critério daquele investidor que busca boa rentabilidade das suas cotas e o outro investidor que busca praticamente bons dividendos e dividendos mensais. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Recado dado, vamos para o vídeo. Começando com a descrição do fundo. Este fundo MXRF11, ou Maxi Renda, tem como objetivo a alocação de 80% do seu PL, ou seja, patrimônio líquido, em CRIs com bons nomes. CRIs são aqueles recebíveis imobiliários, com carregamentos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente a 20% do patrimônio líquido do fundo, em permutas financeiras que possuem boa rentabilidade com retornos na ordem de INCC mais 13% ao ano, ou seja, basicamente um fundo de recebíveis imobiliários. A data do seu IPO foi em 20 de nove de 2011, ou seja, um fundo imobiliário com um bom tempo de mercado. O valor do seu IPO foi de R$ 10 por cota. O gestor atual deste fundo é o XP Vista. Este fundo possui um mandato híbrido, a sua liquidez média diária dos últimos 30 dias ultrapassa R$ 5 milhões, o que é muito bom para um fundo imobiliário. Temos aqui também a quantidade de cotas emitidas por este fundo, 226 milhões, 39.663 cotas emitidas. Ele possui também uma representação de 2,07% do IFIX. O IFIX nada mais é do que uma carteira composta por vários fundos imobiliários. Basicamente, seria um Ibovespa, porém de fundos imobiliários. E agora vamos para a análise quantitativa deste fundo. A sua cotação atual é de R$ 10,09 e a sua cota patrimonial é de R$ 10,11. No critério de liquidez, eu utilizo como parâmetro investir em fundos imobiliários com mínimo de liquidez de R$ 300 mil por dia. Este fundo, como vimos, ultrapassa os 5 milhões. Na quantidade de cotistas, podemos ver que este fundo possui uma quantidade muito significativa de cotistas. Quase 1 milhão de cotistas investem neste fundo. E aqui, como parâmetro de comparação, investir em fundos que tenham no mínimo 20 mil cotistas. E agora, passando para o portfólio de ativos, este fundo investe 75% em CRIs, 15% em outros fundos imobiliários, 7% em permuta e 3% ele mantém em caixa. Podemos ver esses dados também aqui no relatório gerencial do fundo imobiliário. Mas algo interessante a observar neste relatório é a distribuição de dividendos deste fundo. E este é um dado muito interessante a se analisar, o resultado financeiro e a distribuição por cota dos últimos 12 meses. Porque aqui conseguimos identificar de forma clara a saúde do fundo imobiliário. De maneira simples, temos aqui em azul a distribuição do fundo por cota e em cinza temos o resultado gerado do fundo. Basicamente, foi o que ele ganhou no mês e o que ele distribuiu. Aqui devemos ficar atentos com fundos imobiliários que distribuem mais do que recebem, porque significa que ele não vai conseguir manter esses dividendos por muito tempo, o que não é o caso do MXRF11. Como podemos analisar, todo o período praticamente ele recebeu mais e distribuiu uma parcela do que recebeu, o que é um bom sinal, ou seja, um fundo imobiliário bem estruturado que paga dividendos regularmente e que tem uma saúde financeira. Voltando para a nossa planilha, vamos verificar aqui o dividend yield deste fundo, 11,99% de dividend yield ao ano, então basicamente 1% de dividendo ao mês. O P sobre VP deste fundo, basicamente 1, o que significa que ele está sendo negociado bem próximo do valor da sua cota patrimonial. E agora, passando para quanto rende, vamos verificar se o investidor colocasse R$ 100,90, quanto ele teria ao final de um ano e ao final de um mês. Bom, com R$ 100,90, o investidor conseguiria comprar 10 cotas do MXRF11, com o rendimento anual dessas cotas de R$ 1,21 por cota. Agora, fazendo a multiplicação, o quanto ele teria mensalmente, vezes a quantidade de cotas,
temos aqui um rendimento anual de R$ 11,99, com uma média mensal de R$ 1. Ou seja, o investidor que investiu R$ 100,90, ao final de todo mês ele receberia praticamente R$ 1 de dividendos. Lembrando que este valor aqui não é fixo, é variável, como podemos verificar aqui na distribuição de proventos pelo site Fund Explorer. Este fundo mantém rigorosamente a distribuição de dividendos e até mesmo mantendo uma média de 9 centavos por distribuição. Algumas vezes um pouco mais, algumas vezes um pouco menos. Mas sim, ele sempre manteve essa distribuição de dividendos. Então, mais um ponto positivo para este fundo. Agora vamos analisar se vale a pena investir ou não. Lembrando, como critério, dois investidores distintos. Aqueles que querem uma valorização da sua cota e o segundo investidor que quer basicamente receber bons dividendos todos os meses. Primeiro, aquele investidor que quer a valorização da sua cota. Então, basicamente, ele vai olhar para o P sobre VP do fundo. É claro, depois de fazer toda essa análise, mas onde ele vai colocar mais peso neste fundo é no P sobre VP, porque ele pretende pagar menos pela cota para futuramente ter uma valorização da sua cota. Como podemos ver, este fundo está sendo negociado por um valor muito próximo da sua cota patrimonial. Então, para o investidor que quer única e exclusivamente a valorização da cota, existem outros fundos que atendem a esse perfil. Neste caso, olhando apenas a valorização da cota, este fundo imobiliário não representa um bom investimento. Mas lembrando, estamos analisando unicamente o critério de valorização da cota. Agora vamos para aquele investidor que quer investir em um fundo que tenha pouca oscilação, ele não se importa em talvez pagar um preço justo por esse fundo, ou seja, o valor da sua cota patrimonial, mas ele se importa muito com isso daqui, o dividend yield e a constância de pagamentos de dividendos deste fundo. Então, como vimos aqui no Fund Explorer, os dividendos deste fundo imobiliário são constantes e ele sempre pagou dividendos. E também, como vimos na apresentação, o resultado financeiro e a distribuição por cota, este fundo imobiliário tem uma boa saúde financeira. Então, para o perfil de investidor que quer receber bons dividendos e dividendos constantes, sim, este fundo imobiliário seria uma boa escolha. Mas me conta aí, o que você achou dessa análise? Quer mais análise assim? Deixe nos comentários. Não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal para receber mais conteúdo desse tipo. Bons investimentos e até o próximo vídeo.